Olá, bom dia. Olá, bom dia, senhoras e senhores. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à SMAP para o seminário Transtorno do Espectro Autista e seus desdobramentos nas varas de família. É um enorme prazer ter vocês aqui essa manhã para este momento de aprendizado, descobertas e troca de experiências. Para a composição da mesa de honra e boas-vindas, convidamos o desembargador Eduardo Sertório, aqui neste evento representando o presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o desembargador Ricardo Paz Barreto. Seja bem-vindo, desembargador. Convidamos também o anfitrião deste evento, o diretor-geral da SMAP, desembargador Jorge Américo. Aqui representando o corregedor-geral, o desembargador Bandeira de Melo, convidamos a juíza Fernanda Chuai. Também para compor a mesa, convidamos o coordenador estadual de família, desembargador Humberto Vasconcelos. Completando nossa mesa de honra, convidamos então a juíza da primeira vara de família de Jaboatão dos Guararapes, doutora Dulceana Maciel. Sejam bem-vindos, todas e todos. Doutora Dulceana, já vou começar com a senhora. Seja bem-vinda, a palavra é sua. Bom dia. Desculpe, sem interrompê-la. Eu poderia cumprimentar em nome do presidente a plateia? Eu poderia cumprimentar em nome do presidente Ricardo a plateia? Claro que sim. Muito obrigado. Em nome do presidente Ricardo Paz Barreto, eu vim impossibilitado de comparecer, por se encontrar em viagem. Ele pediu para que comparecesse para poder trazer o abraço dele e destacar a importância que todos nós damos a esse evento. O desembargador Humberto é um velho amigo e não poderíamos esperar outra coisa senão um seminário dessa qualidade, com tantas pessoas preparadas que tanto poderão nos ensinar. A minha primeira lembrança vem com a professora Maria Antonieta Pisano Mota, uma psicanalista de São Paulo, provavelmente conhecida de alguns, talvez do professor Roberto Matias aqui presente, Ricardo Matias aqui presente, talvez da juíza Andréa Paminondas também presente, que quando era advogado sempre tinha oportunidade de citá-la. Curso para juízes. O que nós, juízes, entendemos disso? Essa parceria é fundamental. Duas lembranças me vêm. A primeira lembrança, há uns 40 anos, quando um filho de um amigo, passávamos as férias de verão lado a lado, em casas geminadas, ninguém sabia o que era autismo. Nós não sabíamos que a criança tinha autismo, nós pensávamos que a culpa era de quem, professora? Dos pais, que era a falta. E pulando no tempo, me encontrava eu a semana passada numa fila para embarcar. Eu cheguei um pouco. Cheguei na hora certa, costumo ser um pouco mais. Chegar um pouquinho mais cedo, mas cheguei, tinha uma fila com os de cabecinha branca como eu. Havia um espaço e havia um jovem. Eu perguntei para o jovem: desculpe, essa é a fila dos idosos? E ele me respondeu: essa é a fila dos que têm preferência. Era um autista. Não é verdade? Então, nós estamos aprendendo a viver e com os juízes não é diferente. Portanto, sejam muito bem-vindos e teremos muito a aprender hoje. Me desculpem, eu fui um dos que chegou aqui às 8h30, porque eu fui comunicado ontem, oficialmente. Eu não observei que seria às 8 horas.
Desembargador Humberto, por favor, 8 horas para os idosos. Eu peço clemência devido ao trânsito. Às 8h30 está bom, mas às 8 horas eu senti que não, mas eu chegaria se eu tivesse visto. Muito obrigado e um bom congresso a todos. Obrigada, desembargador. Doutora Luciana, agora a palavra é sua. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu cumprimento a mesa na pessoa do desembargador Humberto Vasconcelos, com quem eu tive o privilégio de estagiar na vara de crime contra criança e adolescente há poucos anos. Isso aconteceu. E cumprimento também aos juízes e os servidores aqui presentes na pessoa da doutora Fernanda, uma amiga muito querida e uma inspiração para mim como juíza, como profissional. A primeira coisa que eu tenho que dizer aqui hoje é agradecer à Cefam e à Escola Judicial pela organização e pela possibilidade de debatermos esse tema, um universo que é o transtorno do espectro autista e com recorte para os desdobramentos nas varas de família. É uma demanda que, na minha experiência como juíza, eu acredito que há mais de 5 anos eu não tinha enfrentado nenhuma demanda que tinha o envolvimento de alguém com o TEA, pelo menos não com esse nome, ou nas comarcas por onde passei, mas atualmente é constante, a demanda crescente, e eu não consigo pensar em passar uma semana sem a gente enfrentar algum processo novo que envolva o TEA. E esse universo que, para nós, né, da área jurídica, é tão ainda misterioso. Eu acredito também que na literatura da saúde ainda é também. Eu estava conversando um pouquinho com a nossa professora, ela explicou isso um pouco. Então, eu me senti até mais à vontade de dizer que eu preciso aprender, né, a importância desse encontro, de trazer esse debate para todos nós aqui, enfrentarmos o que acontece, o diagnóstico é correto ou não, quem pode dar diagnóstico. Nós, como juízes que não entendemos disso, vamos acreditar em diagnóstico de quem? E precisamos, claro, das equipes, que vai ser a parte da tarde esse debate melhor. As questões que vão aparecer nos processos em onde existe o TEA, alimentos, como fixar alimentos, o percentual, porque temos que levar em conta que o cuidador, quem vai ficar com a criança ou adolescente, enfrenta maiores desafios do que outra pessoa que vai ter apenas um plano de convivência, vai se afastar do mercado de trabalho, provavelmente, porque vai precisar acompanhar o filho ou a filha das terapias necessárias. São questões das mais diversas ordens, como guarda, como estipular, guarda compartilhada, unilateral, a paralela, alternada, plano de convivência. São inúmeras as questões que precisamos tratar quando envolve alguém que tenha o espectro autista. As perguntas são enormes, grandes, todos os dias. Por mais que a gente converse, a gente não encontra as respostas. E o judiciário, apesar de não ter a resposta, nós precisamos julgar, nós precisamos decidir. Aquelas pessoas estão ali pedindo a nossa decisão. Então, é urgente, necessário o estudo, não solitário do juiz, do servidor, mas com todos os profissionais aqui presentes, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, fonoaudiólogos, toda a mais diversa ordem dos estudos das ciências, para que nós possamos encontrar o melhor caminho nas decisões. Porque de todo o dissenso que eu acho que existe ainda em torno desse universo que é o TEA, eu acho que o único consenso que temos é que a rotina é importante e é necessária para os portadores, para o equilíbrio, para evitar o estresse, a melhor regulação. E a rotina é justamente o que é altamente impactado na vida deles quando a dissolução da família, por divórcio, por separação, dissolução de união estável. E é aí que nós entramos, né?
nós que trabalhamos nas varas de família, como atuar. Então, hoje, quando eu vi os temas que iam ser abordados, eu fiquei felicíssima, porque são as nossas perguntas aqui. E também precisamos de uma rede de apoio para onde encaminhar essas pessoas, porque nós, como servidores, eu vou terminar, já. Como servidores que atuam aqui no Poder Judiciário, a gente não pode simplesmente fechar o olho. Eu vou decidir, a guarda é essa, vou fixar, arbitrar tanto por cento de alimentos, a plano de convivência vai ser 15 dias, o que for. E esquecer que aquelas famílias ali precisam de apoio e que a nossa rede pública não tem braços e pernas para isso tudo. Só para finalizar, eu vou dizer só um pequeno caso que aconteceu lá na vara de família de Jaboatão. Eu estava em audiência e ouvi uma gritaria na secretaria. Alguém falando assim, você não está fazendo meu processo andar porque não entende, porque eu sou mulher. E eu sei que o meu servidor é altamente compromissado, capaz. E eu fiquei com raiva quando eu vi isso e saí, abri a porta, vi o que é que está acontecendo aqui. E vi uma mulher muito alterada, reclamando que o processo não andava, que não decidia nada, que ela precisava dos alimentos. Eu até falei meio rude com ela logo no começo, me arrependi amargamente quando ela falou, meu filho tem TEA, severo, além disso, é obeso. Eu não consigo levar ele para os postos de saúde. Os profissionais não vão na minha casa. O pai não me ajuda em nada. Eu preciso desses alimentos. Então, foi quando eu não consigo trabalhar, eu parei de trabalhar. Então, foi quando eu consegui entender a magnitude das decisões que a gente precisa tomar, a rapidez disso. Então, foi importante aquele problema que houve na secretaria para me impactar, mas para eu entender que eu preciso estudar muito mais. Então, eu estou felicíssima, agradeço novamente pela essa oportunidade de aprender com quem vem falar com a gente hoje. Obrigada a todos e bom dia. Obrigada, doutora Diciana. Só lembrando que eu não estava apressando a senhora não, viu? Estava só me mostrando aqui, tirando uma foto. Vamos, então, passar a palavra rapidamente para o coordenador estadual de família, desembargador Humberto Vasconcelos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Viva. Tomaram um café direitinho, todo mundo. Tá vendo? Eu fui estagiário do desembargador Sertório e, graças a Deus e a mão condutora dele, estou aqui. E Dulceana, doutora Dulceana, como minha estagiária, também está aqui, né? Graças a Deus. Ela contou tudo que está guardado nos nossos corações e mentes. Sim, ratifico os cumprimentos à mesa, né? Nossos corações e mentes. Eu tomei conhecimento outro dia de um caso semelhante, caríssima amiga, de um casal paupérrimo que tem 2 filhos autistas no grau, 3 o máximo, né? No grau 3. Ele alcoolizado, porque não consegue dar conta das despesas da casa, e ela tentou o suicídio já 2 vezes. E o caldeirão está nessa fermentação. E nós sabemos o quanto é desafiador isto. O primeiro contato que eu tive com este tema, pessoalmente, foi quando eu cheguei na casa de praia dos meus pais, em Tamandaré, e havia uma criança correndo no gramado, de uns 10 anos. Eu entrei normalmente pelo gramado, passei pela piscina, fui andando. Quando ele me viu, ele começou a gritar e correr, e eu fiquei inédito. O que é que eu fiz? Eu nem olhei para ele. Começou a gritar e correr de uma forma descontrolada. Aí a avó dele veio, porque também os avós assumem um papel superlativo nessa relação, que ficou com a avó, também sem a convivência diária com o neto, tentar me explicar. E eu, espantado, o que foi que houve?
E ela explicou que ele, de alguma maneira, se sentiu desconfortável com a chegada de mais uma pessoa ali naquele gramado. Então, assim como a doutora Dulceana, eu comecei a educar o sentir, porque a nossa tarefa aqui não é só conhecer, e talvez nós não sairemos daqui conhecendo essa realidade. Talvez a gente tenha mais pergunta do que resposta. As professoras e doutoras que trabalham com isso sabem, todo dia aumenta o rol de perguntas que você se faz para saber o que fazer para tratar desse problema. Então, além de conhecer, a gente precisa educar o sentir. Esse choque que eu, como 20 anos no Biro da Infância, sofri muito, todos os dias, não é, doutora Sônia? Todos os dias a gente se surpreendia. É bom que a gente não perdeu a capacidade de se surpreender nem de se indignar. A gente não acha normal essas coisas, não pode. Isso fez com que a gente mudasse, praticamente se mudasse para o Biro e se preocupasse e ocupasse com todos os que passaram por ele. E agora essa experiência de vida, não só para os pais, mas para os colégios, para a comunidade, para os vizinhos, para o condomínio, para todos é desafiador. Nós precisamos, em primeiro lugar, acolher esse problema como nosso. Não é para repulsar, é acolher como nosso. Nos ambientar a uma forma de conviver. Eu estava contando que eu tenho um sobrinho que tem esse problema, e ele come o mesmo prato todos os dias, na mesma posição, é picanha com purezinho e arroz, cortada daquele jeito, colocada daquela forma, naquele horário, pelo pai. Se não for assim, o problema é que o pai é piloto e dá uma confusão danada isso. Eles conseguiram, de certa forma, modular isso, mas é impressionante a rotina que ele adota, e é um gênio, primeiro da classe em ciência da computação lá em Florianópolis. O menino é escandalosamente genial, mas se você botar a picanha deitada um pouquinho para o lado do prato, ele trava. É impressionante isso, e nós temos de ter muita paciência, muita resiliência, muita perseverança, muita dedicação, muito amor, muito carinho, muito respeito para poder abordar isso. Não é mais um processo, nunca foi, em infância e em família, nunca foi mais um processo na nossa mesa. Por trás dele tem histórias de vida, encontros e desencontros, no desafiante dilema e exercício que é a convivência entre nós. Eu desejo que todos nós aprendamos muito, multipliquemos as nossas perguntas, bem feito aos palestrantes e professores, não é? E saiamos daqui com a consciência de que devemos nos dedicar perenemente. A coordenadoria de família, eu disse assim, agora eu fui eleito desembargador, fui para Caruaru, eu disse, bom, eu saí da área de infância, vou dar um tempo aqui aprendendo com o professor Jorge Américo um pouco de processo civil e direito civil, que eu estava meio desapegado, não é? E quando chegou mais um pouco, a casa me chama para coordenar a família. Olhe, eu vi muita coisa na infância que eu ainda não acredito, mas na família, pela mãe do guarda. A origem de todos os desencontros, não é? Então, para mim está sendo um palco maravilhoso, principalmente de alteridade, que é o que a doutora Dulce fez ao se colocar no lugar do outro. Muito obrigado pela presença e colaboração de todos. Juntos nós vamos aprender e apreender esse desafio. Um abraço. E agora, para concluir as falas de boas-vindas, eu passo a palavra, então, ao anfitrião dessa manhã, o diretor-geral da SMAP, desembargador Jorge Américo. Bom dia a todos e a todas. Eu peço licença inicialmente para cumprimentar todos os componentes da mesa, desembargador Humberto Vasconcelos, meu amigo, irmão, colega de concurso, disse ele que filou da minha prova de oral. Não sei como foi possível isso, mas ele conta essa história. Minha querida amiga Fernanda Chuai,
que é também coordenadora dos cursos de formação e aperfeiçoamento de servidores da Escola Judicial, queridíssimo amigo Eduardo Sertório, segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça, neste ato representando Sua Excelência, o presidente do Tribunal, desembargador Ricardo Paz Barreto, minha colega juíza Dulciana, que foi minha aluna e eu não a prejudiquei, né, Humberto? Só... Então, foi sua estagiária e foi minha aluna e não obstante, conseguiu êxito no concurso de ingresso na magistratura e, para além disso, é uma juíza muito bem sucedida no exercício dos seus mistérios. Eu fico muito feliz com a realização desse seminário. Estava conversando antes de ingressar com o desembargador Humberto Vasconcelos, que é um evento multidisciplinar. Eu sou entusiasta da interdisciplinariedade, da multidisciplinariedade. Nós, operadores de direito, nós nos acostumamos apenas a discutir o fenômeno jurídico, a dogmática jurídica. Eu acho que o juiz de hoje, que só sabe direito, ele não serve mais à sociedade. O juiz tem que ter um conhecimento multidisciplinar. E, para isso, ele precisa contar com o auxílio de uma equipe igualmente multidisciplinar. Isso se evidencia maiormente nas varas de família e nas varas da infância e juventude, bem como nas varas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu quero brevemente, então, dar as boas-vindas a todos e todas e desejar um excelente seminário. Pela programação, eu vi que que os painéis serão com esse viés, né, de multidisciplinariedade. Eu registro com satisfação que o nosso tribunal, o desembargador Sertório me corrija se foi a sessão civil ou se foi um grupo de câmaras, deve ter sido a sessão que julgou um incidente de assunção de competência, um IAC, e assentou uma tese que vincula todos os integrantes do tribunal e os juízes do Estado de Pernambuco, de acordo com o artigo 927 do Código de Processo Civil. É uma tese vinculante, ou, na linguagem dos processualistas, um precedente vinculante. E foi um precedente ousado, né, que obriga os planos de saúde, as operadoras de seguro-saúde a custear, a cobrir o tratamento do portador do espectro autista. Então, é interessante mesmo para aqueles que não são operadores de direito que conheçam esse precedente vinculante, conheçam essa tese. Nós, de Pernambuco, estamos, portanto, na vanguarda no enfrentamento do transtorno do espectro autista. A Escola Judicial de Pernambuco, portanto, na minha pessoa, na condição de diretor, está felicíssima em receber esse evento e eu quero, portanto, finalizando, desejar a todos que aproveitem enormemente essa oportunidade. Eu vejo aqui no público vários colegas magistrados, posso esquecer alguns, mas meu amigo Carlos Magno, contemporâneo de Faculdade de Direito, já se passaram mais de 40 anos, não é, Carlos? Hoje nós estamos mais quietos, não é? Ali, minha amiga Andréa Epaminondas, Valéria Duarte, Teodomiro, então,
vários colegas magistrados aqui presentes e vários servidores do tribunal que compõem a denominada equipe multidisciplinar e também convidados da sociedade civil, profissionais da área. Acredito, portanto, que com esse diálogo, com essa troca de experiências, o seminário será realmente um marco. Eu indago, Mônica, está sendo gravado o seminário ou está sendo transmitido pelo YouTube? Transmitido. Então, está sendo transmitido, desembargador Humberto Vasconcelos, comporte-se, portanto, está sendo transmitido pelo YouTube. Nós ficamos felizes com isso e, querido amigo Humberto, eu deixo as portas abertas, né, para a coordenadoria da família para a realização de outros, né, eventos. Não poderia estar a coordenação de família em melhores mãos do que nas mãos do meu amigo Humberto, que é realmente um ser humano muito superior, né? Eu queria muito evoluir para um dia me transformar num Humberto Vasconcelos. Parabéns, meu amigo, meu irmão, pela iniciativa. Sejam todos, pois, muito bem-vindos a esse seminário. As portas da Escola Judicial de Pernambuco, como eu tenho dito reiteradamente, as portas estão abertas para a sociedade. Nós não estamos aqui discutindo apenas o fenômeno jurídico. Desembargador Eduardo Sertório, né? Nós temos discutido aqui vários temas. Há poucos dias, por exemplo, nós promovemos um seminário sobre os 200 anos da Confederação do Equador. Durante 3 dias, no auditório aqui maior, recebemos professores, pesquisadores, historiadores de todo o Brasil. Foi realmente um marco. Confesso, eu que sou entusiasta do Frei Caneca, das revoluções libertárias pernambucanas, eu não tinha ideia da dimensão de Frei Caneca, entendeu? Da sua cultura, né, do seu preparo. E, quando foi necessário, ele pegou em armas e foi para a frente de luta. Nós, pernambucanos, devemos nos orgulhar da Revolução de 1817. Durante 73 dias, Pernambuco se transformou numa república independente do Reino de Portugal e Brasil e Algarves. Então, Pernambuco foi uma república, com Constituição, com Executivo, com Judiciário, com Legislativo. E a nossa bandeira é a bandeira de Pernambuco é a bandeira da Revolução de 1817. Frei Caneca foi preso, passou um longo período preso na Bahia. A Revolução de 1817 foi duramente reprimida pelo rei Dom João VI. Pernambuco perdeu parte do seu território para as Alagoas, parte para a Bahia, o território foi retalhado. Frei Caneca é solto e ele volta para Pernambuco e, em 1824, ele lidera a Revolução de 1824, a chamada Confederação do Equador. Qual foi a causa, o motivo dessa nova insurreição? Dom Pedro I era o imperador e impôs uma Constituição, dissolveu a Assembleia Constituinte e outorgou uma Constituição. Contra isso, os pernambucanos se rebelaram. Mais uma vez, eu passei 3 dias assistindo aulas interessantes, desembargador Sertório, realmente sobre a Revolução de 1817 e a Revolução de 1824, a Confederação do Equador. Fiquei ainda mais orgulhoso de ser pernambucano. Como disse, afinal e ao cabo, o mais recifense dos poetas brasileiros, Manuel Bandeira, Recife é, sem dúvida,
uma cidade libertária, é a terra das revoluções libertárias. Sejam todos muito bem-vindos, um excelente seminário para todos vocês. Muito obrigado de coração. Obrigada, desembargador.